Bem-vindos ao programa Business RS, o seu programa de negócios na TV. Obrigado por estarem sintonizados aqui conosco em mais uma entrevista. No programa de hoje, nossa conversa será sobre mentoria, desenvolvimento comportamental, a diferença entre mentoring e coaching, os desafios dessa profissão e muito mais. Para ficarmos por dentro, vamos ao quadro Entrando no Assunto. Você já ouviu falar em mentoria? Desde que nascemos, crescemos e atingimos as diversas fases da vida, somos colocados diante de desafios, duvidamos de nossas capacidades, se iremos conseguir o que é certo a fazer. Somos humanos e passíveis de falhas. No ambiente corporativo, empresarial, isso também ocorre. Ao chegar em um novo emprego ou vislumbrar novos desafios profissionais, com novas funções, novas demandas, é normal nos colocarmos em dúvida. E é aqui que a mentoria se faz muito necessária. A mentoria é um processo direto e específico, uma troca de conhecimento linear. E é por isso que esses profissionais estão cada vez mais presentes nas grandes empresas. Por exemplo, um diretor financeiro que irá trocar de função utiliza da mentoria para auxiliar o seu sucessor, passando conhecimento, os desafios e as habilidades de sua nova função. Ele partilha suas experiências profissionais e se coloca à frente do mentorado como um defensor e avaliador de suas atitudes dentro da organização. Na mentoria, o profissional já experiente e com trabalhos em determinadas áreas vai orientar o seu mentorado, apontar suas falhas, as suas virtudes e será um parceiro desse novo profissional nesse começo ou, quem sabe, recomeço. Em tempos como os de hoje, é fundamental que o profissional e a empresa sejam parceiros. É com a mentoria que essa relação se torna mais tranquila e confiável. O mundo dos negócios necessita da mentoria, sendo que nos Estados Unidos essa abordagem já está totalmente madura e possui inclusive um mês inteiro para ser celebrado. No Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul, temos um longo caminho a trilhar, tendo a convicção de que toda a prática de desenvolvimento pessoal e profissional é válida e deve ser praticada. Vem conosco falar de negócios. Ele é diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Comportamental, autor do livro Mentoria Organizacional, instrutor do Empretec, um dos principais cursos no Brasil e no mundo na preparação de empreendedores, e um dos profissionais mais qualificados e com experiência em mentoria no Rio Grande do Sul. O programa Business RS de hoje tem o prazer de receber Marcos Ronsoni, meu amigo e parceiro. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer te ter aqui. E os nossos telespectadores querem saber o que é mentoria organizacional e como é que ela se diferencia de outras abordagens do desenvolvimento humano. Bom, primeiro precisamos entender o que é mentoria, então, né? Perfeito. Eu costumo dizer que mentoria ela é um paradoxo que fica entre o coaching e de um extremo eu tenho o coach, no outro extremo eu tenho a consultoria. E o que coloca essas duas palavras em extremos opostos, né? O coaching ele tem o foco no desenvolvimento da pessoa e por isso ele não pode dar resposta pronta. E a consultoria, ele tem um enfoque na resolução do problema e por isso a resposta pronta é a requerida, né? Então quando eu vou no médico, eu estou com uma tosse aí, estou em tratamento, eu cheguei lá, ele me fez 2 ou 3 perguntas, já me deu o medicamento e eu saí de lá em 15 minutos com o tratamento para ser resolvido. E isso foi especial de bom, porque eu passei na farmácia, já comecei a tratar e em seguidinho eu comecei a solucionar o meu problema. Só que eu não entendi o que aconteceu comigo e se eu tiver um problema semelhante eu vou ter que voltar lá. Não teve desenvolvimento nenhum.
Já o coaching, ele está preocupado em desenvolver a pessoa para que quando ela tiver problemas desta ordem, ela tenha a capacidade de ter mudado o mindset dela, a capacidade de desenvolvimento, e ela consiga então discernir sobre como ela pode sozinha resolver os problemas. Através das chamadas perguntas poderosas. Isso, né? Então tem técnicas, tem provocações, enfim, que ela pode utilizar para isso, né? E a mentoria, ela está no meio disso, né? Ela ora vai se apropriar do desenvolvimento, porque ela tem sim o interesse de desenvolver, mas por outro lado tem um especialista que também tem condição de estar conduzindo o processo. Então, eu diria que ela está no meio, mas se utiliza dos dois caminhos. Se requer um especialista na técnica, mas se requer um especialista no assunto. Eu acho que essa é a grande diferença. E a mentoria organizacional é a mentoria dentro da organização. E aí a mentoria organizacional interna, ela é dentro da organização, realizada por alguém da organização que tem um conhecimento. E aí hoje a gente tem muitos executivos, muitos colaboradores que já têm uma experiência, muitas vezes uma experiência tácita e implícita, e que essa experiência ela é perdida se não se coloca uma pessoa com mais sênior, com mais experiência, a conversar com uma outra mais júnior que está chegando. Marcos, tu lançaste esse livro em 2018, né? Um belo de um livro. Eu imagino que eu ainda não tive a oportunidade de ler, até porque tu estás me trazendo agora, mas farei isso com muito gosto. Qual foi a ideia do surgimento desse livro, né? Como é que foi a receptividade no mercado em 2018? Tu me falava nos bastidores que já está saindo outra edição. Gostaria que tu falasse para o nosso público um pouco sobre isso. Bom, o livro ele começou a ser construído em mais ou menos 5 anos atrás, quando nós começamos a aplicar a mentoria organizacional. Nós fomos convidados pela então AS Sul a iniciar um programa de mentoria, e quando começamos a realizar esse programa de mentoria, começamos a desenvolver o método, nos demos conta que isso ia ser uma grande tendência no mercado corporativo. Com isso, começamos então a amadurecer o método e a construir as premissas. O livro propriamente dito, ou seja, depois do método maduro, ele começou há 2 anos e meio antes do lançamento. Então, metade de 2015 aproximadamente. Foi quando a gente pensou, bom, nós precisávamos aproveitar, eu e o Jean olhamos para as tendências de mercado e vimos que lá por final de 2017 iríamos ter o mercado pronto para começar a comprar o grande boom da mentoria organizacional, da implantação de programas de mentoria no Brasil. Isso já vinha acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, mercado super maduro, né? Isso, e que isso ia chegar ao Brasil, como de fato chegou, né? A gente um pouco atrasado para nós, mas chegou. E aí nós queríamos ser pioneiros na escrita da mentoria organizacional enquanto livro, e queríamos ser pioneiros também na implantação de um programa com uma metodologia mais consistente. E foi o que a gente fez. O que a gente está fazendo agora não é uma segunda edição, só para frisar. A gente fez 1000 livros porque achou que ele ia dar para um tempo maior. Os primeiros 1000 livros foram de março até novembro. De 2018. 2018, a gente não conseguiu acabar o ano. Então, em regime de urgência, mandamos imprimir mais 1000 livros na mesma edição. Entendi. Porque o que compõe uma segunda edição é uma revisão com novos... O que é um resultado fantástico, né, Marcos? Bem acima da nossa expectativa. Então a gente está bem impressionado com o retorno que está tendo com ele. Legal. E Marcos, me diz uma coisa. Esse sucesso todo reflete já dentro das organizações, as organizações, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, elas estão aderindo ou tu vê espaço para crescimento ainda? A procura pela formação, ela vem aumentando. Ainda são as grandes empresas que estão implantando isso
como sempre, né? A Great Place to Work colocou isso como quesito de avaliação a partir de 2008, pontua, então isso também fez com que as empresas que querem concorrer ao prêmio de melhores empresas para trabalhar se ligassem. Então também, agora a Grandene, por exemplo, na próxima turma está mandando 3 pessoas para participar, a gente tem visto, a Fruc mandou pessoas, a gente tem visto uma preocupação maior com esse quesito. Eu andei visitando em torno de 20 empresas que nos chamaram ou que a gente fez um movimento ativo para ir conhecer o que eles estão fazendo. E o que eu vi é que, sim, está todo mundo se movimentando. Existe um movimento. Existe um movimento no mercado, tanto gaúcho como nacional. Gaúcho sempre menor, do que se a gente pensar o mercado é em São Paulo, né? Mas existe sim, o mercado gaúcho está também se movimentando. Para quem não está fazendo, pensa em fazer. Quem está fazendo, às vezes, está refazendo. Porque Perfeito. Também teve pessoas que começaram fazendo no modelo mais solto e hoje está se dando conta que a mentoria organizacional ela precisa de uma estrutura. As coisas não podem ser só botar o mentor, conversar com o mentorado. Se não tiver uma metodologia, a coisa não acontece. Um processo que norteia. Marcos, nosso papo está excelente. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Lembrando que esse programa tem o patrocínio da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder em formações presenciais de coaching desde 2016, e treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Voltamos já já. Sociedade Gaúcha é líder em formações presenciais de coaching. Maior número de sessões práticas do Brasil. Quase 2.000 alunos formados no Rio Grande do Sul. Turmas com no máximo 25 participantes. Presente em mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul. Para saber mais, acesse sgcoaching.com.br. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí! Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, recebendo Marcos Ronsoni, presidente da Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Comportamental e autor do livro Mentoria Organizacional. Marcos, nós falávamos antes do intervalo do contexto da mentoria aqui no Rio Grande do Sul. Como é que está isso nos outros estados do Brasil e no mundo em geral? Bom, tem estado que está igual, outros estão muito mais incipientes do que aqui. Para muitas coisas nós somos vanguarda. Agora, claro que se a gente comparar aos estados do Sudeste, por exemplo, a São Paulo está um ciclo ou 2 à frente da gente. Quando se fala em desenvolvimento organizacional e em gestão, o São Paulo tem uma volta na frente em quase todas as metodologias, e não é diferente na mentoria organizacional. E quando eu falo ciclo, porque a mentoria ela está se mostrando em ciclos. Assim, as organizações elas começam normalmente implantando, na sua maioria, implantando a mentoria de uma forma mais solta, meio caseira. Assim, o RH dá conta de fazer, então vai lá, junta o mentor. Sem grande metodologia. Sim, junta mentor, mentorado, faz um workshop, chama alguém para fazer um workshop, para dar um... Vai batendo um papo. Mas chamam até um consultor para fazer um workshop de formação, mas a formação não é suficiente, no nosso entender, para que dê a consistência para um programa. Um programa não é uma formação. Um programa é mais do que a formação dos mentores. Perfeito. Nós entendemos, o nosso livro tem isso, um programa ele consiste de 17 pontos de atenção no nosso método. Então, não basta eu ir lá e que é um ponto de atenção é formar o mentor. Então, quando ele vai lá e forma o mentor e depois ele põe eles a conversarem e aí depois ele quer colher o resultado, ele acaba em muitas vezes o resultado é muito aquém da expectativa inicial. Então eu chamo isso de primeiro ciclo, né? E as empresas do Rio Grande do Sul, muitas viveram o primeiro ciclo e algumas abandonaram porque não funcionou.
e outras vieram buscar uma coisa, porque viram em outras organizações funcionar, vieram buscar alguma coisa mais madura. Eu não quero que tu perca a sequência da resposta, mas é só um parênteses numa questão que tu falou. Por que essas empresas que não deram certo, elas não tiveram êxito? Principalmente porque não tem uma metodologia que contemple um programa. A metodologia, ela contempla uma formação. Entendi. Né? Nós entendemos que existe um programa que precisa... A primeira coisa que precisa é ter um planejamento, que o planejamento não é nem do mentor, é da organização, e dentro do planejamento a definição de um objetivo. E o objetivo, ele tem vários caminhos, que depende do que se quer na organização. Então, por exemplo, a organização pode estar fazendo isso porque ela está crescendo muito. E a estrutura do planejamento é uma. Ela pode estar fazendo isso porque ela está vivendo uma crise e é outra. Ela vai reduzir o quadro dela e ela vai precisar fazer a gestão do conhecimento de uma outra forma. Ela pode estar fazendo isso porque ela é uma empresa que incorpora outras empresas e ela vai juntar culturas diferentes. Enfim, cada caso é um caso. Né? Ela pode estar formando trainees. Então, eu preciso entender que objetivo. Então, essa é uma etapa, esse é um ponto de atenção, o planejamento. Uhum. São 17 no nosso método. E por isso as coisas não funcionam. Bom, lá em São Paulo, então, eu já vejo muitas empresas, algumas vivendo o primeiro ciclo, mas muitas elas já estão vivendo o segundo. E isso espelha para as outras, porque daí tem muitas empresas que não começam o primeiro ciclo, já vivem direto o aprendizado, porque elas acabam frequentando meios onde o RH circula e elas já estão aprendendo com as outras sem precisar ver aquela experiência mais solta. Então, tu já vê muita empresa já começando estruturada. No mundo isso aconteceu. Então, fazendo a mentoria começou como uma coisa mais solta, tanto no meio do empreendedorismo, quanto na mentoria organizacional, e hoje ela caminha para algo mais estruturado, onde se pensa mais como programa e não como encontro de mentores. Essa eu vejo que é o caminho que tem tomado no mundo, um programa de mentoria e não um encontro onde uma pessoa que tem conhecimento transmite para uma pessoa que não tem, dentro da mentoria organizacional, vou fazer o parênteses, onde eu atuo. Né? Porque claro que existe a formação de mentores para uma pessoa sênior de uma determinada área, especialista numa determinada área, transmitir conhecimento para uma pessoa que não é daquele assunto. Tu faz atendimentos individuais também? Não, a gente faz, neste assunto, a gente faz consultoria de implantação de programas de mentoria. Nós não fizemos mentoria. Entendi. Nosso trabalho é implantar programas de mentoria em empresas que têm os seus mentores e têm os seus mentorados. Entendi. E Marcos, para montar o livro, tu bebeu muito de fonte externa, de pesquisa externa, ou foi da tua experiência prática como executivo de muitos anos? Como é que isso ocorreu? O livro tem mais ou menos umas 180 referências, que estão todas aí citadas. Então foram 2 anos e meio de estudos, né? A gente, se fosse fazer uma pilha de livros dessas 180, seguramente ela ultrapassaria na nossa altura, né? Certo. Então foram muitas pesquisas, né? Para ter uma ideia, tem um termo aí que é efeito Pigmaleão. Para poder escrever meia página do efeito Pigmaleão, eu estudei quase uma semana. Para poder entender desde o que é Pigmaleão, qual é a metodologia, né, o que significava a metodologia do Pigmaleão, para poder então chegar a escrever sobre Pigmaleão. A gente ia nessa riqueza de detalhes. Então, quando falar o que é o mentor, de onde é que surgiu? Aí surgiu do livro Odisseia, mas eu não li o livro Odisseia, então compro o livro Odisseia, espera chegar, lê o livro Odisseia. Aí o livro Odisseia aí se referia ao Telêmaco, precisava ter as aventuras do Telêmaco, então compro o livro Telêmaco. E assim a gente foi escrevendo. Dentro desses 2 anos e meio foi dessa forma que a gente construiu. Mas claro que teve também a experiência, que de hoje já completando 6 anos, na próxima versão, esse livro tem 400 páginas. Na próxima versão, ele já deve sair, que eu falo que é a 2ª edição, em torno de 480 páginas. Essas 80 páginas são coisas que a gente já atualizou nesse 1 ano. Bom, belo upgrade, hein? De março para cá, são coisas que a gente já viveu e que já está atualizando em função da experiência, porque cada dia que hoje eu tenho
uma prática que é o diário do mentor. Eu saio de uma supervisão e o mentor me contou alguma coisa que eu vejo que vale a pena que vai agregar. Eu já gravo no áudio e já me mando para um arquivo que é para colocar depois na nova edição do livro. Então a gente vem trabalhando assim. Interessante. Marcos, nosso papo está fantástico. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Sociedade Gaúcha é líder em formações presenciais de coaching. Maior número de sessões práticas do Brasil. Quase 2.000 alunos formados no Rio Grande do Sul. Turmas com no máximo 25 participantes. Presente em mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul. Para saber mais, acesse sgcoaching.com.br. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí! Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, entrevistando o meu amigo Marcos Ronsoni, presidente da Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Comportamental e autor do livro Mentoria Organizacional. Marcos, nós falávamos sobre a questão da mentoria no Brasil, né, no mundo, sobre a metodologia. Eu sei que a SBDC trabalha também com cursos abertos, né? A gente gostaria de saber como é que funcionam esses cursos, carga horária, como é que tem sido a receptividade, como é que tem sido o feedback dos alunos, enfim. Bom, a receptividade tem sido boa, as turmas vêm aumentando a cada dia, então tem acontecido de termos as vagas esgotadas antes do final das inscrições. Vocês têm um limite de vagas? Tem 22, 23 pessoas, que é a capacidade da sala, a gente faz na casa da confraria. A gente já pensou em trocar o espaço lá para um espaço maior, mas a gente primeiro gosta do que a casa oferece. A casa oferece um espaço muito legal, diferenciado. E segundo, porque também a gente consegue dar um atendimento bem individualizado com esse número. Então tá bem. Ou seja, ganha em qualidade. Ganha em qualidade. Então, assim, acho que é isso. Pelo menos durante o primeiro semestre de 2019, a gente quer manter ali. Depois a gente vai ver se... Nós estamos lançando o EAD também, então isso vai nos ajudar. Olha que interessante. Pelo menos uma parte dos módulos a gente vai fazer o presencial e vai oferecer para os estudantes, para as pessoas que participarem, vai oferecer para eles de forma gratuita, eles também receber para reverem conteúdo EAD. Para depois, no segundo semestre, a gente pensar como é que vai fazer, se vai repartir ou não. A gente tentar tá avaliando do ponto de vista didático, retenção de conteúdo, porque nós queremos primar por manter a qualidade que a gente tem presencial. Então, isso vai depender de como é que as coisas... Qual é o feedback das pessoas que participam, né? Esse, para nós, é o principal. Legal. Vocês já têm agenda prevista agora para o início de 2019? 22 e 23 de fevereiro. É a primeira agenda do mentoria organizacional. Certo. E Marcos, o pessoal que procura tem sido mais pessoal, digamos assim, avulso de empresas que vai por iniciativa própria ou enviado pelas próprias organizações? Vocês conseguem medir isso? A gente tem ali em torno de 70%, 60% a 70% são pessoas das empresas, né? Para essa turma, por exemplo, eu sei que a Grendene mandou 3 gestores de RH e o Banrisul parece que já mandou algumas pessoas. São pessoas de RH, né? E aí vem desde gerente, coordenadoras, pessoas de RH no sentido de provavelmente implementar o programa. Conhecer o programa para poder, ou para depois nos chamar lá para a gente estar discutindo, então conhecer a consultoria e para conhecer o método, ou para se formar e fazer a implementação lá. Perfeito. E às vezes muitas para ser... O Banrisul já mandou muita gente lá, muito provavelmente porque vão implantar o programa e estão formando seus mentores em turmas abertas. Então também para isso, né? Isso é comum de acontecer.
A Meta vem fazendo isso, o Grupo Meta, o Grupo Meta, de São Leopoldo também vem... É de tecnologia, né? Me parece que vem fazendo alguma coisa assim, se eu não me engano, vem fazendo dessa forma. Então, agora tem uma parte de pessoas que são mentores, que estão buscando a formação de mentoria, porque hoje tem sido uma competência que vem agregando valor, e outras pessoas vêm buscando a mentoria para atuar como mentores. Isso, inclusive, fez com que na última versão a gente tenha remodelado a metodologia. Nós antes dávamos toda a ênfase na implantação do programa e muito menos na formação do mentor. A gente deixava a formação do mentor com uma carga horária menor. Hoje a gente equilibrou mais isso, porque nós temos 8 sessões, a sessão tem um script, cada sessão tem um script. Quantas sessões práticas? São 8 sessões práticas e tem uma avaliação, tem uma que nós chamamos de encomenda. O suprassumo da nossa metodologia é conseguir pegar uma competência como liderança e quantificar o estado atual e depois o estado desejado. Olha, interessante. É conseguir dar uma nota para onde ele está e depois dar uma nota para onde ele chegou. Pegaram quase que um conceito de coaching aí, estado atual e estado desejado. Que a gente chama de encomenda e entrega. Encomenda e entrega, legal. Então, o líder encomenda, esse cara precisa desenvolver a capacidade dele de relacionamento interpessoal. Bom, mas quanto ele está hoje? Primeiro, o que é relacionamento interpessoal? Daí a gente detalha essa encomenda. Depois que detalhou essa encomenda, a gente dá uma nota para cada item detalhado. A gente consegue quantificar isso. É claro que dentro desse detalhamento ele tem uma subjetividade. Depois a gente tem um trabalho em que consegue avançar com evidências. E depois a gente tem uma avaliação parcial onde o gestor valida ou não valida as evidências. Fantástico. E depois a gente chega no final e traz o gestor para uma banca onde ele defende aquilo que ele apresentou e o gestor dá as contribuições dizendo aonde ele ainda precisa aprimorar. Então não é um trabalho subjetivo. É por isso que eu digo, é um método onde ele tem uma mentoria, tem um mentor apoiando. É quantificável. Né? Ele tem um mentor apoiando, mas mesmo tendo um mentor apoiando, tem um método. Então o mentor vai trabalhar dentro de um método, ele vai dizer as coisas, mas tem uma metodologia que se aproxima do coach. Por isso eu digo que de um lado eu tenho o coach, de outro lado eu tenho a consultoria, e o mentor navega entre a consultoria e o coach, ou seja, ele navega dentro de uma metodologia, trazendo a sua expertise. E aí ele vai levando dentro dessa metodologia o mentorado para um caminho de desenvolvimento. Não é uma conversação, é um método. E aí no final a gente pode dizer, ele foi ou não foi? Ele que nota se ele era 6 antes nisso. Agora que nota ele chegou? Agora ele chegou a 6,5, ele chegou a 7, ele chegou a 8. Aqui no livro, Marcos, nessa versão já tem cases ou vocês vão botar no upgrade? Deixa eu mostrar. A cada página preta do livro é uma pessoa contando uma história, um case. Fantástico. Às vezes é um mentor, às vezes é um mentorado, às vezes é um RH. E na contracapa nós temos aqui o case da Votorantim e o case da GPS. Fantástico. Marcos, como é que foi o ano de 2018 para a SBDC? Né? Quais as perspectivas para 2019? E fica à vontade para dar um recado final para os nossos telespectadores. Bom, o ano de 2018 foi um ano corrido. Né? Um ano corrido. Foi um ano de retomada para o mercado, em função do lançamento de livro, do livro fez com que a gente consolidasse o nosso posicionamento no mercado nacional em mentoria. Hoje nós somos referência no Brasil nesse tema, então nós não atendemos mais simplesmente por falta de capacidade, e capacidade física de entrega. E foi um ano muito bom. Estamos nos estruturando para poder atender uma capacidade maior no ano seguinte. A nossa meta do ano que vem ela é em torno de 40% maior do que a do ano passado. Eu estou com, hoje, 40% da minha meta vendida para o ano que vem. Já o contrato fechado para o ano que vem. Perfeito, parabéns. E tenho ali em torno de umas 4 ou 5 propostas que podem fazer antes de março sair com a meta fechada. Então, posso dizer assim, 2019 se mostra
em função das coisas que a gente estruturou, ser um ano de retomada, de crescimento. Ainda melhor que 2018 para vocês, né? Em torno de 40% melhor em termos de crescimento, que é o que a gente está, 35% a 40% em termos de crescimento. Nós acho que acertamos a mão, nós já estamos projetando agora o próximo livro, que vai ser numa temática de continuidade do que a gente vem fazendo. Perfeito. Eu gostaria de deixar uma observação para os nossos telespectadores, a importância disso que o Marcos acabou de falar. Nós já tivemos em outras oportunidades outros entrevistados aqui, o Júlio da Guarida, enfim, que num ano extremamente desafiador como foi 2018, pessoas que pensam diferente e fazem e trabalham com produtos e entregas diferentes, realmente obtém resultados diferentes, né? A famosa frase do Einstein, a teoria da loucura, né? Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar obtendo os mesmos resultados. Então fica aqui o case de sucesso da SBDC, através do Marcos, através desse livro fantástico que foi lançado em 2018 e que vai ter uma nova, não edição, uma nova, como é que se chama? Novos exemplares. Novos exemplares em 2019. Né? E fica aqui o convite para você que nos acompanha. Quero agradecer, Marcos, a tua presença no nosso programa. Eu que agradeço, João. Foi um prazer enorme entrevistar o amigo, nos conhecemos já há bastante tempo e espero que você tenha gostado mais uma vez desse programa inédito, sempre trazendo assuntos de ponta da área de negócios. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá.